e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Podeis sentar nessa noite. Aleluia, estamos felizes por tudo que temos visto e ouvido aqui da parte do Senhor nessa noite. Porém, o Senhor tem reservado algo para as nossas vidas, para os nossos corações, nesses momentos que nos restam. E o Senhor colocou no meu coração o seguinte tema para essa mensagem: esqueça o passado e escreva uma nova história. Glória a Deus. Porque quando a gente lê algum salmo, seja ele qual for, qualquer salmo, eles têm uma história por trás daquele salmo. Então, geralmente, você tem um acontecimento específico e algum dos salmistas, que são vários escritores, eles vão escrever aquele texto baseados naquele episódio, naquele determinado acontecimento. Todos os salmos são assim. Qualquer um que você pegar e abrir para ler, primeiro você precisa entender qual é o contexto, qual é a situação que aquele salmo ele está mencionando. E nessa noite, na verdade, alguns dias atrás, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para essa noite, para essa oportunidade, e eu me deparei com esse texto, o Senhor me mostrou esse texto. Só que, assim, o Senhor me despertou mais para quem escreveu o texto do que para o próprio texto. Por quê? Porque quem escreveu o texto tem uma história maravilhosa. E muitas vezes essa história ela é pouco mencionada. E quando a gente entende a história do escritor do texto e a gente mergulha no texto, aí a gente começa a entender com mais profundidade o que aquele determinado escritor ele está escrevendo para nós. O que ele está querendo passar na sua essência a partir daquele texto que foi escrito. E esse texto, esse salmo, nós sabemos que Davi escreve salmos, nós sabemos que Salomão escreve salmos, nós sabemos que tem salmo até de Moisés, tem salmo de Ageu, tem salmo de Zacarias, tem salmo de Asaf. São vários escritores que escrevem os salmos. Mas uma coleção de 10 salmos, mais ou menos, alguns falam 12, outros 10, são escritos pelos filhos de Corá. Em algumas traduções de Bíblia vai estar dizendo filhos de Coré, mas são na verdade é a mesma pessoa, é apenas um detalhe de tradução. Eu vou utilizar aqui Corá, que a maioria das Bíblias utilizam essa versão. E esses salmos, eles foram escritos por esses filhos, por uma geração de um homem chamado Corá. Mas quando nós vamos para a Bíblia, lá para o Êxodo, lá para o livro de Números, para os primeiros livros da Bíblia, lá contém a história de Corá, de um homem chamado Corá. E essa história de Corá não é uma história das melhores para serem contadas. É uma história trágica, é uma história triste, é uma história de fracasso, é uma história de derrota. Mas, Diogo, você veio aqui contar a história de derrota para mim? Não, eu vim contar justamente o contrário. Uma vitória que acontece a partir de uma derrota. Uma bênção que vai acontecer a partir de uma maldição. Essa família tinha tudo para ser extinta da face da terra. Mas por um milagre de Deus e por um projeto maravilhoso, essa família permaneceu de pé. E essa família, ela vai servir ao Senhor dentro do templo longos dias e vai escrever sobre isso, sobre o seu serviço dentro da casa do Senhor. Então, uma história que era para se acabar, sabe o que vai acontecer?
vai parar dentro da casa do Senhor com homens e mulheres de toda uma geração, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor na sua casa. Louvado seja Deus. Lá no livro de Números, capítulo 16, nós nos deparamos que é um capítulo bem longo e vai contar em detalhes a história de Corá. E conta a história lá diz, no livro de Números, capítulo 16, que um homem, ainda no deserto, vai se levantar contra Moisés. Ele se levanta contra a autoridade do homem de Deus. E quando alguém se levanta contra a autoridade do homem de Deus, na verdade não está se levantando contra aquele homem, está se levantando contra o próprio Deus. Porque de Deus vem toda a autoridade. Homem não tem autoridade. A autoridade que existe, como diz Paulo em Romanos capítulo 13, toda autoridade vem de Deus. Então, se alguém tem autoridade, foi porque Deus lhe concedeu. Seja em que esfera for, pode ser na esfera eclesiástica, na esfera civil, na esfera do governo humano, quem tem autoridade foi concedida por Deus. E muitas coisas acontecem no nosso meio, dentro das igrejas, porque as pessoas não compreendem o que é autoridade. E muitos caem nesse erro, como Corá, Datã e Abirão caíram. Sabe qual foi o fim desses homens? A terra se abriu e engoliu esses homens. Sabe por quê? Porque resistiram à autoridade de Deus. E isso, meus irmãos, no mundo espiritual é coisa muito séria, é algo sério. Deus não tolera aquele que se levanta contra a sua autoridade. E um homem foi levantado para liderar o povo no deserto, chamado Moisés. E de repente, Corá, Datã e Abirão, eles começam a questionar a autoridade de Moisés. E infelizmente, olha só o que acontece, como que é curioso, como que as coisas acontecem. Eles não ficam sozinhos nessa. Eles começam a persuadir vários homens para irem após ele. Geralmente é assim que acontece. Quando a pessoa está envolvida com engano, com erro, nunca ela vai sozinha, ela sempre chama alguém com ela. E as pessoas mais fracas, muitas das vezes, dão ouvido a essas pessoas que estão vivendo uma vida de erro, uma vida de pecado. E o texto vai dizer que cerca de 250 pessoas vão seguir a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E agora eles estão ali questionando a autoridade de Moisés, e eles chegam face a face com Moisés para afrontá-lo. Então Moisés lança um desafio para eles. Moisés os coloca em juízo diante de Deus e lança aquele desafio. E o que estivesse aprovado por Deus seria aquele que estaria de acordo com a vontade de Deus. E aquele que estaria no erro, que estivesse errado, Deus iria tratar com ele. Desafio posto. E agora aqueles homens vão começar, continuando, afrontando a Moisés. E é uma coisa tão triste, é um episódio tão triste que acontece ali no deserto, que o texto vai dizer depois, que milhares de pessoas, depois desse acontecimento, vão vir a desfalecer. Sabe por quê? Porque o resquício da rebelião ainda estava dentro do coração de várias pessoas. Não se restringiu a um grupinho. A contaminação alcançou diversos corações dentro daquele deserto. E o pecado foi se multiplicando. E Deus trouxe juízo para aquela nação. E os líderes dessa rebelião, como nós falamos aqui, que é Corá, Datã e Abirão, eles morreram. O texto vai dizer que a terra vai se abrir e vai engolir esses homens com os seus animais, com as suas fazendas, com as suas posses. A terra literalmente se abre e engole essas pessoas. Mas o texto vai dizer, quando esse texto é repetido em Números, capítulo 26, você tem uma nova menção a essa passagem. E ali, no capítulo 26, versículo 11, peço ao irmão que coloque aí, por favor, na tela, a projeção desse versículo. Acontece uma coisa curiosa. O texto vai dizer que os filhos de Corá não morreram. Olha só. Corá vai morrer, mas a sua geração vai permanecer preservada.
O texto vai dizer, ainda em Números 16, que uma boa parte daquela família vai morrer. Mas, curiosamente, Deus preserva uma geração de Corá. Talvez você pode estar pensando, mas, Diogo, um homem que se rebelou contra Deus, que tinha ali no seu coração a separação do povo, que tinha um projeto de destruição para a nação de Israel, porque, como diz Jesus, casa desunida não subsistirá. Então, aquele princípio de rebelião era para a destruição de toda uma nação. Só que agora Deus traz a juízo os cabeças, mas deixa a semente daquele homem sobreviver sobre a terra. E por que isso acontece? Porque o destino da geração de Corá não vai ser igual o seu pai que se rebelou contra Deus. Vai se levantar uma nova geração que vai transformar a maldição dos pais em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Havia um projeto de Deus para a casa de Corá, mesmo ele tendo aderido a uma rebelião contra Deus. E o texto vai dizer que eles sobreviveram. Só que agora os filhos de Corá ficaram sem os seus parentes, sem a sua herança, e agora os demais parentes dele, tudo que eles tinham por base, acabaram por ser destruído. Tudo estava destruído. Agora eles tinham que seguir a sua vida praticamente do zero. Por quê? Seu pai estava morto, provavelmente sua mãe estava morta, boa parte da sua família morta, os animais mortos, a sua casa, a sua fazenda mortos. Agora 3 filhos vão seguir adiante, e esses filhos vão ser responsáveis por levar a geração adiante. Só que agora eles precisam recomeçar do zero. E o estigma do pecado, o estigma da rebelião, o estigma da separação estava sobre os ombros daquela família. Mas ao contrário de tudo o que o seu pai fez, eu imagino aqueles homens se juntando e falando entre si: nosso pai pecou, mas a história de maldição vai para dentro da terra junto com ele. Por quê? Porque nós vamos seguir adiante e vamos escrever uma nova história. Aleluia, glórias a Deus. A nossa história não vai ser igual à história do nosso pai. A nossa história não vai ser uma história de morte, uma história de maldição. Nós queremos escrever a nossa história de outra maneira. E quando eu estava lendo essa história de Corá e dos filhos de Corá, que agora passam a escrever uma nova história diante do Senhor, o Senhor tocou no meu coração e disse para mim, quando eu estava ainda lendo esses textos, o Senhor falou claramente ao meu coração: fala para a minha igreja naquele lugar, é tempo de escrever uma nova história. Aleluia! Existem pessoas que estão presas ao passado de fracasso. Existem pessoas que estão presas a um passado de maldição. Existem pessoas que estão presas a um passado de pecado. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: é tempo de esquecer o passado. Coloque uma pedra nessa noite em tudo que passou. Em tudo que passou e machuca você. Em tudo que passou e quer te fazer recuar. Em tudo que passou e quer te fazer parar. O Senhor Jesus está falando para a nossa vida nessa noite. Todos os dias, quando nós acordamos, o Senhor nos dá uma oportunidade de escrever uma nova história. Aleluia! Você pode exaltar ao seu Senhor aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Quando você levantou essa noite, o Senhor estava te dando essa oportunidade. Ele estava dizendo para você: meu filho, minha filha, escreva uma história diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Escreva uma nova história. E o tempo vai se passar. Olha só como é que eles vão escrever uma história linda na presença do Senhor. O tempo vai se passar e os filhos de Corá, que são levitas, vão passar a trabalhar na casa do Senhor, no templo do Senhor.
E agora eles vão se transformar em músicos da casa de Deus. Quando havia as grandes festas nacionais, quem tocava as canções eram os filhos de Corá. Quem ficava na portaria, os porteiros da casa do Senhor, eram os filhos de Corá. Então, todo o serviço que girava em torno dos sacerdotes, quem assumia essa função eram os filhos de Corá. Louvado seja Deus. Eles tomaram para si essa missão. Eu creio que o Senhor falou no coração deles: olha, apesar de ter acontecido o que aconteceu, a história de vocês será diferente. Louvado seja Deus. E deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Apesar do que aconteceu na tua vida, a tua história vai ser diferente. Você acredita nisso nessa noite? Aleluia. A nossa história tem que ser diferente. Não pode ser a mesma, de fracasso, de pecado, de derrota. Nós temos um chamado do nosso Deus e precisamos abraçar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E agora eles assumiram o chamado do Senhor e passaram a trabalhar no templo do Senhor, auxiliando ali os sacerdotes. E quando eles escrevem o Salmo de número 84, várias gerações já tinham se passado, e o amor pelo trabalho na casa do Senhor só foi aumentando no coração das gerações que se seguiam. O filho amava mais a obra do que o pai, o neto amava mais, o bisneto amava mais, e aquela geração se perpetuou como uma geração que fazia a obra do Senhor. Uma geração que trabalhava na casa do Senhor incessantemente. Uma geração que era apaixonada por fazer a obra do Senhor. E eles vão relatar tudo isso no Salmo de número 84. Eu imagino que esse salmo é o auge do amor pela obra de Deus. Os próprios filhos de Corá, as gerações que vieram depois, eles praticamente habitavam no templo. Por quê? Tinha muito serviço para fazer no templo. O sacrifício principal, quem fazia era o sacerdote, mas os serviços complementares, quem faziam eram os filhos de Corá. E eles viviam, praticamente moravam dentro do templo do Senhor. Praticamente habitavam dentro da casa do Senhor. E mais do que ninguém, eles tinham propriedade para falar o que é o serviço na casa do Senhor. O que é amar a obra do Senhor. O que é amar a casa de Deus. E eles dão uma verdadeira aula do que é o amor à obra ao Senhor. Eu imagino aquela geração escrevendo em alegria, em regozijo, em felicidade, escrevendo a função deles e relatando os peregrinos que iam até o templo oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, eles começam a escrever no Salmo de número 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, ela deseja, ela está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne, elas clamam pelo Deus vivo. E eles observaram um ninho de pardal e de andorinha na casa do Senhor. Eles passavam por ali, trabalhavam dentro do templo do Senhor e começaram a observar aquele ninho. E eles fizeram uma reflexão e escreveram isso e disseram: até o pardal e a andorinha encontraram ninho para si e para sua prole na casa do Senhor. Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, se tem lugar para o pardal e para a andorinha, quanto mais para mim e para você na casa do nosso Deus. Aleluia, há lugar para você na casa do teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha entrado em lugares que as portas têm se fechado, mas eu te digo nessa noite, há lugar para você na casa do teu Deus aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha se afastado da casa do teu Deus, mas o teu lugar aqui não foi cancelado não, ainda está aqui o teu lugar, ninguém ocupou, ele é teu, louvado seja o nome do Senhor. Há lugar para você na casa do Senhor, louvado seja Deus.
E agora essa geração dos filhos de Corá que estão trabalhando na casa do Senhor, eles começam a escrever, a falar mais profundamente a respeito do que acontecia naquela casa, do serviço ao Senhor. E no versículo de número 4, eles vão dizer: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha só, quem está habitando na tua casa é mais do que feliz, é um bem-aventurado. Por quê? Porque tem a oportunidade de te louvar, de te adorar constantemente. Todo santo dia eles estavam adorando na casa do Senhor. Uma geração que estava fadada ao fracasso, agora está 24 horas por dia adorando ao Senhor e escrevendo acerca dessa adoração e exaltando a sua própria função, porque eles sabiam que não havia lugar melhor para estar a não ser na casa do Senhor. Eles tiveram consciência de que aquele lugar não era um lugar qualquer, era um lugar diferente, era um lugar especial. Porque quando a gente fala de casa do Senhor, a manifestação de Deus sacrificial e de adoração, ela estava muito ligada naquele tempo ao templo físico. Então, quando se fala de casa do Senhor, de templo, nesse contexto, está se falando automaticamente na obra, no serviço e na adoração ao Senhor. Porque tudo girava, tudo que era santo, tudo que era sagrado, girava em torno daquele lugar. Então, eles sentiam uma satisfação, um prazer de morar ali dentro. Quem dera eu pudesse morar na casa do Senhor. O salmista fala isso, Salmo 27, que o meu prazer é habitar todos os dias na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o prazer deles é muito grande. E no capítulo 5, ao verso 8, eles passam agora a fazer uma outra declaração. Porque os irmãos sabem que a nação de Israel ia para Jerusalém nas 3 festas principais da nação. Eles iam oferecer sacrifícios e eles iam adorar ao Senhor em Jerusalém. E agora no versículo 5, ele passa a falar dos peregrinos que estão indo a Jerusalém. E eles recebiam essas pessoas, recebiam os sacrifícios e entregavam para os sacerdotes. E ao ter contato com essas pessoas, eles viam também quão grande era a alegria daqueles que vinham a Jerusalém adorar ao Senhor. E eles vão escrever no capítulo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ou seja, os degraus, os caminhos que levam até o templo, porque era uma subida e eles precisavam subir degraus para chegar até o monte onde estava o templo. Então, quem tem no coração os caminhos aplanados são bem-aventurados. Por quê? Porque vão de encontro à adoração ao seu Deus naquele lugar. Louvado seja Deus. E então eles viam aquelas pessoas e diziam: olha, essas pessoas são felizes. Por quê? Porque eles vão adorar ao Senhor na sua casa. Como é bom adorar ao Senhor na casa dele. Quantos adoram o Senhor nessa noite aqui? Aleluia, glórias a Deus. A casa do Senhor é um lugar de adoração a Deus. Então eles observam aquelas pessoas em grande quantidade chegando. E para chegar até o templo, no versículo de número 6, vai dizer que eles passavam por vales. E o vale é um lugar de difícil acesso. Em algumas versões vai dizer, Salmo 84, verso de número 6, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Em outras versões, a qual, passando pelo vale árido, ou pelo vale seco. Então era um lugar seco, um lugar de difícil acesso, mas quando as chuvas caíam sobre esse vale, depois de alguns dias, havia vida nesse vale. A vegetação começava a brotar dentro desse vale. Então ele faz uma analogia entre o período das chuvas nos vales e os peregrinos andando por ali.
o qual, passando pelo vale de Baca, faz deles uma fonte de águas. A chuva também enche os tanques. Assim como a chuva que passa e traz vida, quando eles passam, eles estão trazendo vida para aquele lugar. Louvado seja Deus! Assim como aquele lugar é transformado em um oásis quando a água passa, aquelas pessoas que estão passando por ali felizes em adorar ao Senhor no templo, estão transformando aquela paisagem. De lugar esquecido, de lugar seco, aquele lugar se torna um lugar de vida e um lugar de alegria. Por quê? Porque no meu coração eu estou indo adorar ao meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o meu coração está cheio de alegria, porque eu estou indo em direção à casa do meu Deus adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ocorre uma transformação naquele vale, uma transformação naquele lugar. Um lugar que era morto, agora se enche de vida. Porque nós estamos indo em direção à casa do nosso Deus. E ele vai dizer, eles vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Vão indo de força em força. Ou seja, eles estão determinados. Eles são esforçados, estão exercendo força. Por quê? Porque a minha motivação de chegar até o templo é maior do que as dificuldades que se apresentam pelo caminho. O Senhor está falando para você nessa noite. A tua motivação para adorá-lo tem que ser maior do que qualquer obstáculo que se levanta contra a tua vida. Louvado seja Deus. Porque quando alguém propõe no seu coração adorar ao Senhor em sinceridade, sabe o que acontece? Se levantam os obstáculos, se levantam os impedimentos. Quando alguém quer fazer a vontade do Senhor, quer fazer a obra do Senhor, o inimigo não vai ficar satisfeito. As coisas vão acontecer para tentar te impedir. O que é isso, irmão Diogo? São os vales secos da vida que estão no caminho entre nós e aonde nós queremos chegar. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, é tempo de vencer todos os vales nessa noite. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou te esperando para adoração sincera na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não tem vale que se levanta contra quem está com o coração cheio de alegria para adorar o Senhor. O vale pode até ser difícil, o lugar pode ser até complicado de passar, mas eles vão de força em força. O Senhor está enchendo o teu coração de força nessa noite. Para quê? Para vencer as dificuldades, para vir fazer a obra do Senhor. Não é fácil fazer a obra do Senhor, não é fácil. As dificuldades estão aí para isso. O inimigo está aí para isso. Ele não quer te ver progredir na casa do Senhor. Ele não quer te ver prosperar em comunhão com teu Deus. Ele não quer te ver chegando na casa do Senhor e adorando o seu santo nome, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então por isso ele se levanta. Por isso existem os vales da vida. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, é tempo de vencer o vale. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer no versículo de número 10, já no final desse Salmo 84, vai dizer: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Quando você entende a função dos coraitas, dos filhos de Corá, você consegue entender o que eles estão falando. Por quê? Porque eles trabalhavam como porteiros da casa do Senhor. Então ele diz: eu prefiro estar na portaria da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. E ele fala assim: mais vale um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Por que átrios, Diogo? Porque vocês sabem que o templo era dividido em 3 partes: Santo dos Santos, lugar santo e átrio ou pátio. Então o pátio ou átrio era a parte mais afastada, porque o Santo dos Santos ficava lá dentro,
num lugar menos acessível, num lugar mais distante. Então ele está dizendo, como ele só tem acesso ao átrio, ao pátio da casa do Senhor, ele está dizendo, eu prefiro estar nesse pátio aqui, fazendo a obra do Senhor, do que em outras partes mil. Mais vale um dia na tua presença, Senhor. Mais vale um dia de obra de Deus. Mais vale um dia na tua casa. Mais vale um dia fazendo o teu serviço. Mais vale um dia doando a minha carne. Mais vale um dia entregando a minha vida do que em outras partes mil. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro estar na portaria. Eu prefiro estar servindo na casa do Senhor do que habitar nas casas luxuosas onde tem impiedade. Nas tendas que existem impiedade, que por fora são lindas, mas que por dentro está cheia de pecado, que por fora são ótimas, são excelentes, são belas, mas por dentro só Deus sabe como está. Então eu não me deixo enganar por isso. Eu prefiro a porta da casa do meu Deus. Eu prefiro o serviço na casa do meu Deus. Eu prefiro a obra do meu Deus do que habitar em qualquer lugar onde eu possa tropeçar com meu pé. Então eles observam todo esse cenário e começam a refletir espiritualmente sobre isso. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom escrever uma nova história na presença do Senhor. Talvez algumas pessoas passavam por aqueles coraitas e falavam, olha, eu sei a história do teu pai. Olha, os nossos pais contaram como seu pai morreu lá na caminhada do deserto. Olha, existe uma marca sobre a tua vida. Você é filho de Corá. Você é filho daquele homem que se levantou contra o ungido de Deus no deserto. Talvez eles ouviam essas coisas nos corredores da casa do Senhor, ou nos locais por onde eles andavam, mas o coração deles estava cheio de Deus, e eles diziam para essas pessoas, olha, nossos pais tiveram essa maldição, mas a nossa geração, ela foi levantada para escrever uma nova história de adoração ao Senhor na sua casa. Aleluia, e essa história ninguém vai apagar. Não tem diabo que vai apagar, não tem maldição que vai apagar. Nós vamos seguir a nossa história, nós vamos seguir o nosso alvo. E o texto vai dizer, nós somos bem-aventurados, nós habitaremos na tua casa perpetuamente. Aleluia! É para sempre que nós vamos estar lá. Ninguém vai nos tirar da casa do nosso Deus, ninguém vai nos tirar da casa do nosso Senhor. Eu quero estar lá fazendo a obra do meu Deus. Eu quero estar lá auxiliando os sacerdotes. Eu quero estar lá contando uma nova história para os meus filhos, para os meus netos, para outras gerações que virão. Eu não quero história de maldição sobre a minha família. A história será de bênção sobre as nossas casas. Aleluia, não será de rebelião, não será de pecado, mas nós poderemos contar para a nossa geração a nossa história. A história da nossa família é uma história de adoração e de serviço ao nosso Deus. Você pode exaltar ao nome do Senhor. Você que ama a casa do Senhor aqui nessa noite, que ama a obra do Senhor, exalte, glorifique, bendiga o nome do Senhor, porque é Ele que te dá essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é prazeroso. Eu estou distante, eu estou no átrio, mas eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. E ele vai dizer no versículo 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. É o Senhor que vai te sustentar. É o Senhor que vai te dar graça para você permanecer. Porque a gente fala tudo isso aqui, mas é pela fé que nós vamos vencer. Não é pela nossa força apenas, mas é pela capacitação que o teu Deus te dá para você seguir adiante. Então, o teu Deus está te dando força nessa noite, te capacitando para seguir adiante na sua obra. O Senhor dará graça, o Senhor vai te dar glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Aleluia! Se você faz a obra do Senhor, se você faz a vontade do Senhor,
Deus não lhe recusará bênção alguma. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos de Deus virão sobre a tua casa, sobre a tua família. Eles tinham tanta certeza disso que eles escreveram, eles deixaram registrado. Se você fizer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, Deus não te negará bem algum. Então, se você precisa de algo nessa noite, peça ao teu Deus, porque Ele não vai te negar nenhum bem. Ele está com as suas mãos estendidas para abençoar a tua casa aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Assim como Ele abençoou a geração dos coraitas, Ele está abençoando gerações aqui nessa noite. O projeto do diabo para a tua família era só que a maldição está sendo quebrada. E ao invés de ter maldição, vai ter bênção dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Depois de viver gerações servindo ao Senhor, eles chegam a uma conclusão. Eles dizem assim: olha, vale a pena confiar no Senhor. Aleluia, vale a pena confiar no Senhor. Nós chegamos a uma conclusão. Nós, os coraitas, os filhos de Coré, chegamos a uma conclusão. Vale a pena confiar no Senhor. E bem-aventurado o homem que em ti, Senhor, põe a sua confiança. Então, se você ama a obra do Senhor, eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Você está no caminho certo. Ele te dará, como diz o Salmo, graça e glória para você continuar fazendo a sua obra e a sua vontade nessa terra. Você não foi chamado para a maldição. A tua casa foi chamada para a bênção. Quem crê nisso nessa noite, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Deus está falando contigo nessa noite, que é tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de escrever uma nova história. Mas Diogo, eu já faço. Você pode fazer melhor. Mas Diogo, eu já confio. Você pode confiar mais. Mas Diogo, eu já me empenho na obra do Senhor. Você pode se empenhar mais. Deus te deu uma oportunidade nesse dia de escrever uma nova história. Louvado seja Deus. Deus tem uma nova história para a tua vida nessa noite. É tempo de abraçar aquilo que Deus preparou para nós. Feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar com você. E logo após os irmãos vão estar aqui adorando ao nome do Senhor. Porque nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos adorar ao Senhor. Mas antes disso, feche seus olhos nessa noite. Coloque as mãos sobre o seu coração. Porque Deus tem algo para falar ainda contigo aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Deus está te dando uma oportunidade de escrever uma nova história. A história que foi escrita até aqui, muitas vezes está machucando. Mas o Senhor está dizendo, de hoje não passa. O tempo é hoje. Aleluia. É tempo de escrever uma nova história. Amanhã eu não sei o que vai ser da nossa vida, da minha vida, da tua vida. Mas hoje eu sei de uma coisa. Deus está te dando uma grande oportunidade para reescrevê-la nessa noite. Feche seus olhos. Ore comigo nessa noite. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por estarmos diante da tua presença. Ó Deus, quando nós nos levantamos, o Senhor nos concedeu uma nova oportunidade, Senhor. E nós não queremos deixar passar essa oportunidade. Nós vamos agarrá-la, Senhor. Nós vamos fazer melhor, Senhor. Nós vamos reescrever uma nova história em tua presença, Senhor. Ó Deus, tu tens chamado a tua igreja para trabalhar nesse tempo, Senhor, para fazer a tua obra nesse tempo, ó Deus. Se tem alguma coisa que está faltando na nossa vida, ó Deus, nesse momento, ó Deus, preenche aquilo que está faltando em nosso coração, preenche aquilo que está faltando em nossa mente, Senhor, para que nós possamos declarar como os filhos de Corá fizeram, Senhor. Nós estaremos na tua casa perpetuamente, Senhor.
Bem-aventurado aquele que está na tua casa, Senhor. Louvar-te-á perpetuamente, ó Deus. E nós desejamos cumprir a tua vontade até que o Senhor venha. Conceda-nos, ó Deus, graça e glória, ó Deus, para continuarmos diante da tua presença e fazendo a tua obra, Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, crendo nas tuas promessas, em nome de Jesus. Quem crê pode glorificar ao Senhor nessa noite. Aleluia, adore o seu Senhor, Ele está aqui nesse lugar.